Olá, aqui é Fernando Luzil e esse é o podcast Estratégia em Movimento. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as barreiras que os gestores e as gestoras, empresários e empresárias sempre encontram na hora de pensar e executar a estratégia. A função básica de uma administradora ou de um administrador é ligar pontos e tomar decisões, porque os recursos da empresa são finitos. No primeiro episódio, eu disse que estratégia é um conjunto de escolhas e de não escolhas que fortalecem a singularidade da marca e mobilizam a sua evolução e o seu crescimento, cumprindo um propósito maior. Se os recursos fossem ilimitados, obviamente você não precisaria fazer renúncias, abrindo mão de oportunidades e de projetos que todos os dias aparecem no seu radar. Se você tivesse dinheiro de sobra, você poderia pagar qualquer preço ou prejuízo por decisões precipitadas ou equivocadas. Mas essa não é a sua realidade e nem mesmo a dos seus concorrentes. O reflexo mais importante do ato de fazer escolhas é que se você ocupa uma posição de gestão, ao tomar uma decisão você assume um compromisso. Em muitos casos por escrito, em outros empenhando a sua palavra em falas ou discursos dentro e fora da sua organização. Esse é um fato natural e bastante cotidiano da vida empresarial. Você assume posições de naturezas diversas, como, por exemplo, serviços e benefícios que promete entregar aos clientes, possibilidades de crescimento e ganhos que você sinaliza aos talentos que tenta reter, regras para regular as alianças que estabelece com fornecedores ou com provedores de produtos e serviços complementares ao da sua empresa, dentre outros exemplos. Essa rede de compromissos direciona as diversas decisões que você toma no dia a dia da empresa e que orienta o comportamento de todos na sua equipe e daqueles que se relacionam com a sua empresa. Ao mesmo tempo, compromissos ou combinados estabelecidos facilitam a vida porque moldam os processos para fluírem na firmeza e na regularidade de um piloto automático. Por isso, esse conjunto de compromissos define a rota por onde a empresa atravessa o presente e caminha em direção ao futuro. Mais uma vez, esse é um fato rotineiro da vida empresarial. Os problemas surgem quando as circunstâncias do contexto externo se transformam e afetam o desempenho da empresa, seja por mudanças de hábitos do cliente, pela conduta de concorrentes em busca de reposicionamento ou inovação, pelos avanços tecnológicos que alteram pilares do negócio ou que provocam disrupturas, pelas mudanças regulatórias, ou ainda que a queda nas receitas tenha sido provocada pela sempre traumática desaceleração da economia. Você que ocupa uma posição de gestão será permanentemente desafiado ou desafiada a tomar decisões para adaptar ou antecipar a empresa às transformações em curso, ou então para se antecipar às tendências que ainda vão mudar a realidade do negócio. Mas o fato é que uma nova decisão sempre esbarra em compromissos assumidos. Em 100% das empresas do planeta, não importa o tamanho ou setor, gestoras e gestores vivem amarrados em compromissos que criam uma inércia ativa que os aprisionam no passado. E eu desafio você a me provar que não existem amarras de compromissos atuando de forma subterrânea na sua empresa. O primeiro passo para você desligar o piloto automático e pensar fora da caixa é tomar consciência dos 5 tipos de amarras de compromissos. Usando os óculos que esse conhecimento vai proporcionar a você, procure as amarras que precisam ser transformadas para conduzir a sua empresa a um novo ciclo evolutivo e de crescimento. Em primeiro lugar, preste atenção nos modelos mentais que se tornaram pontos cegos. Modelos mentais são conceitos e regras que nós elegemos como padrões de pensamento para tudo na vida e que direcionam as nossas decisões. Modelos mentais tornam os processos do cotidiano mais eficientes e produtivos, pelo menos por algum tempo. Por exemplo, definir que na cultura brasileira não fica bem usar uma camisa xadrez com uma calça listrada me ajuda muito a dar velocidade no dia a dia e sem cair no ridículo. Pelo menos é isso que eu aprendi com diversas estilistas.
Modelo mental também é a maneira como você calcula a rentabilidade do seu negócio. A regra que você usa para decidir quais produtos pode agregar ao seu mix e quais nem pensar. Os critérios para pagamento de bônus, as regras para trabalhar com diferentes canais de distribuição e assim por diante. Esses padrões representam diretrizes estratégicas que orientam todas as decisões recorrentes do dia a dia. Esses modelos mentais só se tornam amarras quando o contexto externo muda e eles não servem mais para explicar os fatos e orientar as decisões. Nessas horas, esses paradigmas se tornam pontos cegos que você tem de mudar para garantir a evolução da empresa se quiser se manter relevante no tempo. Vamos tomar como exemplo a Marvel. Fundada na década de 30 nos Estados Unidos, a Marvel criou sucessos que provavelmente você já assistiu, como Os Vingadores e o Capitão América, por exemplo. O modelo mental original que governou a Marvel por muitos anos é o de criar histórias em quadrinhos de pessoas comuns que se tornaram heróis ou pessoas que nasceram com dons especiais e passaram a usá-los para fazer o bem na luta contra o mal. Esse era o elemento central da estratégia da Marvel que lhe rendeu muito sucesso. Mas na década de 90, os leitores começaram a abandonar as bancas de jornais e as revistarias, motivados pela preferência dos filmes em videocassete e depois em DVDs. Quando a queda progressiva nas vendas abateu a companhia e a colocou em crise, a Marvel chegou a pedir recuperação judicial nos Estados Unidos em 96. A crise forçou a empresa a rever o seu modelo mental editorial e mudar a estratégia, passando a vender os direitos dos seus títulos para o cinema. Produtores de Hollywood criaram filmes de grande sucesso de bilheteria, como Homem-Aranha e a franquia do X-Men. A estratégia de transportar os super-heróis dos quadrinhos para o cinema e gerar uma nova fonte de receitas pelo licenciamento dos personagens para diversos produtos e marcas acabaram salvando a Marvel. Mais tarde, em 2009, ela foi comprada pela Disney. Modelos mentais também direcionam práticas de gestão de pessoas e, quando elas são equivocadas, podem produzir pontos cegos bastante perigosos. Exemplo comum é a política de concessão de bônus para executivos e executivas baseada no atendimento de metas de receitas e não de resultado. Premiar pelo faturamento que não foi lucrativo simplesmente destrói valor econômico porque pode não haver sobra para ser distribuída. Quando a empresa gera uma riqueza abundante, esse modelo pode até funcionar e camuflar a realidade. Mas em momentos de crise ou queda de volumes, o ponto cego se torna evidente porque começa a sangrar o caixa, mas a administração enfrenta barreiras para retroceder com o benefício concedido. O ponto cego surge por um questionamento bastante popular. Por que não vamos premiar o esforço das pessoas que deram tanto duro nesse período? O erro é premiar pelo esforço que não foi eficaz e que certamente vai gerar diversos efeitos colaterais perversos. Amarras de compromissos podem ser crenças ultrapassadas que agem como dogmas. Nossas crenças e valores nos definem como pessoas. Elas direcionam as nossas atitudes e estruturam a essência da nossa personalidade, a alma da nossa singularidade. O mesmo acontece nas empresas que definem e praticam princípios poderosos no cotidiano, a missão, os valores e a visão. Gestoras e gestores comunicam esses princípios nos seus discursos e nas suas decisões, o que reforça as crenças da marca. O fato é que, com o tempo, as pessoas transformam seus pontos de vista sobre o mundo, o que provoca reflexos diretos sobre os seus hábitos de vida e de consumo. E a concorrência reage adaptando as suas estratégias, moldando os seus negócios e as suas práticas de gestão. A manutenção de crenças que governam a sua empresa, mas que se encontram desencaixadas do espírito dos tempos, cria dogmas que afetam a sustentabilidade do negócio. Vou tomar como exemplo a Kodak, a empresa que democratizou a fotografia no mundo. Foi uma surpresa chocante para todos nós quando ela entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos em 2012.
Um ato que refletia o pico de uma crise estrutural que se tornou insuportável e que representava o último recurso para tentar salvar a empresa. O aspecto mais provocativo dessa história é a causa principal da sua crise, a popularização da câmera digital. Mas foi a própria Kodak quem inventou a câmera digital nos seus laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Então, por que não foi ela quem liderou a revolução da imagem digital? Porque a empresa vivia obcecada pelo dogma de que os amantes da fotografia jamais migrariam para a câmera digital, que nos primeiros anos de vida, inclusive, era muito limitada em recursos. A impressão era caseira e de baixíssima resolução gráfica e não contava com o romantismo da liturgia do filme em película. É por isso que a Kodak demorou muito tempo para revolucionar o seu modelo de negócio e se adaptar ao avanço da fotografia digital que ela mesma criou. Amarras de compromissos podem ser recursos que se tornaram marcos restritivos. Recursos são todos os ativos que você considera fundamentais para entregar as suas propostas de valor ao cliente, como equipamentos, instalações e tecnologias-chave para o funcionamento eficiente e rentável do negócio. O problema é que recursos podem perder relevância no tempo, mas os altos investimentos realizados com certeza desencorajam qualquer mudança aparentemente estrutural e transformam aqueles ativos em marcos restritivos. Um exemplo bastante comum desse fenômeno eu encontro com frequência nas empresas que enfrentam dilemas para trocar um sistema de informática. Um software que, por bons motivos, não atende mais às necessidades primordiais da empresa. Quando o sistema foi escolhido, certamente aquela teria sido a melhor decisão na época, ou a decisão possível a ser tomada para os recursos disponíveis naquele momento. Mas com o tempo a empresa vai crescendo, vai ganhando complexidade e o sistema, por algum motivo, não serve mais para suportar a operação. Nessas horas, a empresa se vê diante de um dilema constrangedor para o gestor ou a gestora que recomendou a compra ou o desenvolvimento do software original. O que nós vamos fazer? Vamos contratar um remendo ou um módulo adicional e continuar com a plataforma atual, que já consumiu muito dinheiro nesses anos todos? Ou vamos abandonar o sistema e comprar outro menos customizado, mas mais robusto para atender às nossas necessidades essenciais? A crença inicial na escolha acertada do software anterior pode se tornar um dogma para a empresa, caso a gestora ou o gestor não tiver coragem de reconhecer o investimento perdido e recomendar a troca. Manter o software ineficaz é o mesmo que empurrar com a barriga uma decisão que parece óbvia. Amarras de compromissos podem ser relacionamentos que, com o tempo, produziram algemas. Empresas familiares sofrem muito com esse tipo de amarra. Principalmente nos primeiros anos de vida da empresa, é muito comum engajar colaboradores com base na confiança, mais do que na competência, ou porque era o melhor que a empresa conseguiria atrair naquela fase da sua trajetória. A retenção dessas pessoas normalmente é baseada em promessas de benefícios futuros, do tipo, olha, embarca agora que com certeza você vai crescer junto com a gente. O problema é que o crescimento impõe competências adicionais que eventualmente aquele colaborador não possui e não terá condições pessoais de desenvolver. Trocar aquele fiel escudeiro de posição ou até mesmo ter de deixá-lo partir pode provocar um sentimento de traição ou de remorso tão insuportável que o empreendedor ou a empreendedora muitas vezes prefere arrastar o colaborador anos a fio. É por isso que eu insisto que a formulação correta e o uso diário de declarações de propósito maior ou de missão da empresa e valores consistentes reforçados nos diversos ritos de gestão, eles servem de alavanca para impulsionar gestoras e gestores no rompimento das algemas que os impedem de executar as mudanças necessárias para que a empresa possa evoluir. Os princípios empresariais criam uma impessoalidade nas decisões. É como se você sempre tivesse de se recorrer a eles para justificar decisões pelo melhor da empresa e não por uma questão de preferência ou de não preferência pessoal. As amarras de compromissos também podem ser a estrutura organizacional e os processos que estão fossilizados.
Um dos papéis essenciais do administrador e da administradora é definir como as pessoas vão trabalhar juntas. A configuração dos processos e a natureza do negócio determinam o modelo de arquitetura organizacional mais adequado, o que hoje chamamos de modelo de gestão e que alguns ainda chamam de organograma. Essa configuração das relações de poder ou de liderança na condução dos processos de negócios exerce impacto significativo sobre a eficiência e os resultados da empresa. A experiência e os aprendizados do dia a dia vão proporcionando oportunidades de melhoria dos processos, os quais entram em rotina na regularidade de um piloto automático. Mas essa virtude da estabilidade, ao mesmo tempo, gera o risco de fossilizar as atividades do cotidiano, de engessar as dinâmicas de interação e de cooperação entre as pessoas e os processos. O problema é que o mundo muda, a estratégia muda, mas por muito tempo continuamos fazendo as coisas do mesmo jeito. Ao imobilismo dos processos, adiciona-se a falta de integração harmoniosa entre eles, aquilo que a gente adora chamar de sinergia. Em conversas com executivas e executivos de diversos setores, tenho ouvido de maneira geral que as amarras de compromissos com estruturas e processos organizacionais desencaixados da realidade atual e muito complexos têm consumido, em média, 55% do tempo deles em atividades que eles consideram burocráticas. Os 45% restantes, no máximo, são dedicados à entrega do resultado. Nesse contexto, quanto tempo de qualidade conseguem se dedicar às iniciativas da estratégia? Pouco ou quase nada. E essa realidade provoca atrasos perigosos na implementação de projetos que são fundamentais para construir as novas plataformas de negócios e pavimentar avenidas de crescimento que garantam a sustentação da empresa no tempo. Embora seja até mesmo intuitivo afirmar que a estrutura organizacional e a cadeia de processos devam refletir a estratégia, as empresas em geral demoram muito tempo para revisar as suas premissas do modelo de gestão e adaptar a sua arquitetura organizacional às prioridades de adaptação ou evolução estratégica da empresa. Essa lacuna de tempo entre o pensamento estratégico e a ação efetiva é o que separa as empresas líderes e prósperas daquelas que guardam uma longevidade questionável. As amarras de compromissos permanecem inconscientes por tempo indeterminado nas empresas e impedem transformações necessárias porque a empresa se acostuma a operar com esses compromissos, que atuam como premissas ou regras fixas. Esse é um dos principais benefícios da contratação de consultores e conselheiros externos, os quais atuam como estrangeiros profissionais ou também chamados de outsiders, que vêm para justamente desafiar os paradigmas e ajudar que os executivos e as executivas reflitam fora do quadrado estratégico e tomem consciência do risco de viés que a cultura organizacional ou que os compromissos com o tempo podem causar. Em oficinas de revisão da estratégia de posicionamento e de crescimento, é muito comum o embate entre gestoras ou gestores presos aos modelos mentais do passado e com dificuldade de se abrirem para novos paradigmas que entram em divergência com aqueles que estão enxergando algo de diferente no horizonte. Nesse tipo de evento, com ou sem a ajuda de um outsider, você deve estimular a ousadia de desafiar premissas estabelecidas e avaliar hipóteses diferentes. Novos compromissos podem ser necessários para vitalizar a estratégia e pavimentar novas avenidas de crescimento. Você tem de proporcionar esses encontros de reflexão estratégica com frequência, porque faz parte da natureza humana a tendência de entrarmos em inércia ativa em uma série de atividades, atitudes e pensamentos do cotidiano profissional e inclusive da vida privada. E numa frequência quase diária, nós nos damos conta das amarras de compromissos que fomos criando ao longo da nossa história, as quais nos impedem de enxergar o que nós temos de mudar e transformar as nossas empresas e as nossas vidas pessoais. Por isso, a cada hesitação para tomar uma decisão, observe se você não está deixando de fazer a melhor escolha porque, de alguma maneira inconsciente, você está tentando preservar um compromisso assumido e evitar o desgaste de ter de revê-lo ou, em alguns casos, até mesmo de transformá-lo.
Se você ficou com alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, envie uma mensagem para o e-mail fernando@luzil.com.br. E no assunto escreva Estratégia em Movimento. Também convido você para nos acompanhar no nosso Instagram e no Facebook pelo endereço Luzil Strategy. No meu blog, fernandoluzil.com.br, você também poderá acessar alguns artigos interessantes sobre temas que nós temos aprendido serem absolutamente relevantes para qualquer empresa em qualquer setor da economia. Muito obrigado por me ouvir e até o nosso próximo episódio.